Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Legislação Específica aplicada ao MPU, ao Ministério Público da União. Essa é a aula 00, onde eu vou conversar um pouco com vocês sobre como o curso vai funcionar e também vamos resolver as 5 primeiras questões desse curso. Então, lembrando, primeira coisa, que esse curso é em exercícios, ok? Dá uma olhada aí na tela, o conteúdo que nós vamos abordar é basicamente todo o edital. Mas olha só, nós não vamos simplesmente abordar a teoria, né? Eu vou disponibilizar algumas questões para vocês, questões inéditas, e em cima das questões nós vamos trabalhar todo o conteúdo que está no edital de vocês, ok? Então presta atenção no seguinte, pessoal, vão ser 10 videoaulas, aí de exercícios, e em cada videoaula nós vamos fazer uma revisão teórica durante a resolução dos exercícios. Teremos entre 10 e 15 questões por aula. Ah, por que, Miguel, 10 ou 15? Por que não põe um número específico? Porque vai depender do assunto, tem assunto que a gente vai colocar questões a mais, questões a menos, então vai depender de cada aula, entre 10 e 15 questões por aula. E lembrando que você tem acesso ao e-mail do Concurso Express para enviar suas dúvidas. Em até 72 horas eu respondo, ou eu respondo por vídeo também. Dependendo se a dúvida for geral, eu posso incluir a questão na aula para discutir com vocês, ok? Uma coisa importante, dá uma olhada. Eu vou disponibilizar os slides com as questões antes ou no mesmo dia, mas vai ter um documento só com as questões. Então minha dica para você é a seguinte: responde as questões primeiro, tenta resolver, anota suas dúvidas e depois você assiste os vídeos que vão ser disponibilizados com a correção, ok? Persistiu a dúvida? Não conseguiu entender ainda? Tem algum problema? Me manda por e-mail que a gente conversa, ok? Lembrando que são disponibilizadas 2 qualidades para download, um dos arquivos de qualidade baixa fica em torno aí de 60 megas e o de qualidade alta fica em torno de 100 megas. Lembrando que você pode fazer o download do vídeo para sua máquina, passar para o seu celular, para o seu iPod, para o seu tablet e assistir quantas vezes você quiser e onde você quiser, ok? Cronograma de disponibilização das aulas está aí na sua tela. Aula 00 disponibilizada dia 4 de abril, dia 8 e por aí vai, ok? Você encontra esse cronograma também no site www.concursosexpress.com.br, que é onde está disponível o curso para compra, ok? A prova é dia 19 de maio, então vocês veem aí que vão ter 10 dias para tirar todas as suas dúvidas comigo por e-mail antes da prova, para não ficar nada corrido em cima da prova, ok? Sei que vocês têm outras matérias para estudar, mas galera, não esquece que esse tipo de legislação específica, regimentos internos, acabam sendo diferenciais na hora da aprovação, ok? Muito foco, muita força e bons estudos. Vamos começar então com a primeira questão? A Constituição Federal de 1988 atribuiu capacidade postulatória, entre outros, ao Ministério Público, que pode iniciar o processo de demanda judicial. Olha só, primeira coisa que você tem que saber para matar essa questão é entender o que é capacidade postulatória. Você sabe o que é capacidade postulatória? Capacidade postulatória nada mais é do que a capacidade de demandar na justiça. Resumindo, é a capacidade de iniciar o procedimento judicial. É a capacidade de iniciar o procedimento judicial. E cuidado que a capacidade postulatória, em regra, a ausência da capacidade postulatória, em regra, causa a nulidade do processo. Mas Miguel, sempre que uma pessoa que não tem a capacidade postulatória ingressar em juízo vai gerar a nulidade do processo? Aí que está a sacanagem, não é sempre. Mas antes de falar a exceção, vamos falar a regra. Quem são
em regra, quem que tem essa capacidade postulatória? Primeiro, o Ministério Público. O Ministério Público, o MP, tem essa capacidade postulatória. Segundo grupo, a Advocacia Pública. Terceiro grupo, a Advocacia Privada. E quarto grupo, Defensoria Pública. Em regra, pessoal, são esses 4 grupos aqui, são esses 4 elementos que têm capacidade postulatória para iniciar o processo de demanda judicial. Então, com isso, a gente já tem que o gabarito dessa questão aqui é certo. A questão está correta. Mas vamos falar das exceções. Afinal, existem algumas exceções em relação à capacidade postulatória. Como assim? Primeira exceção que você vai ver está na Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006. Você vai encontrar no artigo 27 que a mulher, quando ela sofre, quando ela é vítima de violência, ela pode pedir diretamente, ela não precisa do advogado para pedir medidas protetivas contra o agressor dela. Então, essa é uma exceção onde uma pessoa sem capacidade postulatória pode ingressar em juízo. Lei Maria da Penha, artigo 27, que fala sobre medidas protetivas. Então, a mulher vítima de violência doméstica, ela pode, por si só, sem a presença de um advogado, solicitar à justiça medida protetiva contra um agressor. Segundo caso, que não precisa, é juizado especial. Juizado especial, quando a causa é inferior a 20 salários mínimo. Inferior a 20 salários mínimos, ok? Juizado especial é aquele que você mesmo vai lá, faz a sua petição inicial, você não precisa do advogado para ter essa capacidade postulatória para dar início a um processo judicial, ok? Então, o principal que você tem que saber dessa questão, o que é capacidade postulatória? É a capacidade de iniciar um procedimento judicial e, em regra, a sua ausência gera nulidade do processo. Tirando as exceções, tem algumas outras exceções na justiça trabalhista, na parte de habeas corpus também, que qualquer pessoa pode ingressar com habeas corpus, então você vê que tem algumas exceções, mas a regra é que a ausência de capacidade postulatória gera a nulidade do processo e o Ministério Público é um dos que tem capacidade postulatória. Questão correta. Vamos para a questão número 2, está aí na sua tela, vamos dar uma olhada. O Ministério Público é a instituição temporária essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Que sacanagem, hein, pessoal? Nós temos aqui, então, 2 erros nessa questão. Se você leu com atenção, você vai ver 2 erros, um grosseiro e o outro mais encoberto. O grosseiro está aqui, né? Ó. Você sabe que o Ministério Público não é uma instituição temporária, é uma instituição permanente. E quando eu digo que ela é permanente, você tem que lembrar que ela tem quadro de servidores. Ela tem quadro próprio de servidores, ela tem autonomia funcional. Ela tem autonomia administrativa também, né?
ela pode propor a criação e a extinção dos cargos e serviços, a instituição Ministério Público, eu vou chamar ele ou Ministério Público, que é melhor, né? Então o Ministério Público vai elaborar a proposta orçamentária dentro dos limites da LOA, então ela não é uma instituição temporária, ela é uma instituição permanente, ok? E o segundo erro da questão está aqui, ó. Não são os direitos individuais disponíveis. Se fosse direitos disponíveis, o Ministério Público não teria que te proteger, porque você pode dispor deles à vontade. São aqueles direitos, são os direitos indisponíveis, O que quer dizer direitos individuais indisponíveis? São aqueles que não podem ser retirados da pessoa. E também que a pessoa não pode abrir mão. A pessoa, em regra, não pode abrir mão desse direito indisponível. Abdicar. E olha só, existe uma diferença entre falar que a pessoa não pode abdicar e que a pessoa não está exercendo o direito. Olha como é diferente. Abdicar quer dizer que ela não tem mais aquele direito. Exercer quer dizer que temporariamente ela optou por não exercer aquele direito. Quer ver um exemplo? Você é obrigado a sair de casa? Não, você tem liberdade para ir e vir. Mas se você resolver que não vai sair de casa, você se colocou em prisão domiciliar porque você não quer sair, você tem medo de sair de casa ou qualquer coisa assim, ou não tem nada lá fora que te interessa, você tem a internet, o Facebook em casa, você resolveu ficar por ali. Você pode não exercer o seu direito de ir e vir? E resolver ficar dentro da sua casa por tempo indeterminado? Pode, você pode não exercer o seu direito de locomoção, mas não quer dizer que você perdeu esse direito. O dia que te der na louca, você vai abrir a porta de casa e sair andando. Por isso que a gente fala que tem que tomar cuidado com disponibilidade quando você fala que perdeu o direito ou abdicou daquele direito e o não exercício do direito. Não exercício de um direito faz parte do próprio direito. Então, existem direitos que você pode deixar de exercer, mas existem outros que não tem como. Por exemplo, você não pode deixar de exercer o direito à vida. O suicídio, em regra, não é permitido. As pessoas acabam cometendo, mas em regra não é uma coisa certa, ok? Por isso, essa questão está errada. Gabarito da questão errado, ok? Próxima questão, questão número 3. Estamos na metade aí da nossa aula. Se a proposta orçamentária do Ministério Público for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo notificará os interessados para que no prazo de 20 dias proceda os ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Olha só, lendo uma questão dessa, o grande problema é que para o carinha que não estudou, ela parece atrativa, ela parece tão certinha. Olha só, o Poder Executivo vai dar um prazo para o MP arrumar, né? Olha, ela é sedutora, o enunciado é sedutor, mas ele está completamente errado. Por quê? Primeira coisa, primeiro erro na questão, fala aqui, ó. É pela Lei Orçamentária Anual? Não, né? É pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, é pela LDO. A base para o MP propor o orçamento é nos limites estipulados na LDO e não na Lei Orçamentária Anual. Ok? Então é na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem nada a ver com a LOA. Mas pode acontecer do MP mandar o orçamento em desacordo com o que está na LDO. Aí o que vai acontecer? O Executivo notifica o MP e dá um prazo para ele arrumar?
Lógico que não, né? Aí, nesse caso, o próprio executivo faz os ajustes. O próprio executivo faz os ajustes e para consolidar o orçamento dentro do que a LDO manda. Então, se o MP colocou um gasto a mais do que está previsto na LDO, o executivo vai lá e reduz aquele gasto. Mas existe uma terceira opção. E se o MP não envia a proposta? Então, olha só, MP não envia a proposta. O que vai acontecer? O executivo, novamente, vai adequar o orçamento anterior, o orçamento que está em vigor, orçamento anterior, aos limites da LDO nova. Então, entenderam isso? Olha só, primeira coisa, o MP vai mandar a proposta orçamentária dentro dos limites da LDO, ok? Primeira situação, o MP mandou dentro dos limites, ok, vai passar, vai integrar o orçamento e vai para votação no Congresso. Segunda opção, mandou fora dos limites da LDO, o Executivo vai ajustar os gastos para o limite da LDO e vai para votação novamente. Terceiro caso, o MP não enviou o orçamento. Aí o Executivo vai pegar o orçamento vigente, que já estava aprovado, que está sendo executado, e vai adequar esse orçamento, vai fazer uma proposta com base nesse orçamento, adequando os limites de gastos ao que está estipulado na LDO e vai mandar para votação. Ok? Por isso que foi comentado, o gabarito dessa questão é errado, né? A questão está errada. Vamos para a questão número 4, tá aí na sua tela. Questão número 4. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Tá corretíssimo, né, pessoal? Você está estudando, sabe que tudo isso daqui tá no artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. São os princípios institucionais do Ministério Público. Mas você simplesmente saber o que são princípios de unidade, indivisibilidade e independência funcional é muito pouco, não é verdade? Você precisa saber o que cada um desses princípios diz. Para que servem esses princípios? Então, primeira coisa, esses princípios eles servem para nortear a ação, modelar e nortear a ação do Ministério Público. Então, modelar e nortear as ações do Ministério Público. Ok? Então, são princípios basilares, são as bases estruturais destinadas à realização das atividades do Ministério Público, ok? Princípio da unidade. O que quer dizer o princípio da unidade? Unidade. Princípio da unidade quer dizer que os procuradores, os membros do MP, os membros integram um só órgão. Um só órgão. E a manifestação de um membro vale por todos. Ou seja, a manifestação de um membro vale como o posicionamento de todo o Ministério Público, ok? Princípio da indivisibilidade assegura que os membros não são vinculados aos processos nos quais atuam e podem ser substituídos por outro membro. Então, vamos lá, escrever aqui, princípio da indivisibilidade.
um membro não está vinculado como único representante no processo. Opa, uma borrachinha aqui. Gente, não sei se vocês ouviram o trovão agora, mas tá uma chuva aqui. Não está vinculado como único membro no processo. Ou seja, ele pode ser substituído. Inclusive, quando houver essa substituição, pode mudar o posicionamento que está sendo defendido na ação, ok? Não é necessário que quando haja a mudança do responsável pelo processo, do titular pelo processo, que mantenha a mesma posição, beleza? E, por último, a independência funcional. Independência funcional. O que é isso? Quer dizer que na atividade jurisdicional, os membros não estão vinculados ao Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral do órgão. Ou seja, cada membro do Ministério Público tem inteira autonomia na atuação. Ou seja, o membro do MP tem autonomia para atuar. Resumo da ópera, ele vai estar vinculado à lei e à cabeça dele, e à interpretação dele. Ele não vai estar vinculado a ordens hierárquicas no momento de exercer a função jurisdicional. Cuidado, que essa independência funcional não exclui a subordinação hierárquica administrativa, inclusive em relação a punições por desvios, excessos e abusos cometidos, ok? Então, muito cuidado nessa parte aqui do princípio da independência funcional. Por quê? Porque tem gente que confunde e acha que isso acaba com o poder hierárquico administrativo, e não acaba. O membro do MP está sujeito à hierarquia, mas ele não está vinculado a essa hierarquia no momento de defender uma causa, ou de acusar, ou de entrar em juízo, ok? Quando ele vai exercer a função jurisdicional, a função judicial dele, ele vai estar simplesmente vinculado ao que a lei manda e à cabeça dele, a interpretação dele daquela lei, ok? Porém, administrativamente, ele está vinculado à hierarquia formal do órgão, beleza? Essa questão tem o gabarito, então, como certa. Vamos, então, para a última questão dessa aula demonstrativa. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá para a questão número 5. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Então, o MPU tem por chefe o Procurador-Geral da República. Até aqui, tudo bem. Nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes de carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria simples dos membros da Câmara dos Deputados, para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Isso é o que a nossa questão afirma. E aí? Vamos ver quais são os erros? Primeiro erro. Não é a Câmara dos Deputados. É o Senado Federal. Não é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Segundo erro, não é por maioria simples, é por maioria absoluta. Ok? E o detalhe que você tem que lembrar é que aqui está falando permitida a recondução. Está limitando o número de vezes? Está limitando, o mandato é de 2 anos, permitida a recondução. Vai reconduzir uma vez, 2, 3, 4? Quantas vezes pode reconduzir o PGR ao cargo? Quantas vezes o presidente da República quiser, quantas vezes o Senado aprovar. Então não há limite
para a recondução do PGR. Mas toma cuidado que tem um detalhe. A cada recondução tem que ter 2 elementos. O primeiro, indicação do presidente da República. Ok? Segundo, aprovação pelo Senado por maioria absoluta. Ou seja, o Lula ficou lá, vamos supor, 8 anos no governo, 2 mandatos. Se ele quisesse manter nos 4 mandatos o mesmo procurador da República, ele poderia manter? Mesmo PGR? Poderia manter, desde que a cada 2 anos ele fizesse a indicação e o Senado aprovasse. A cada 2 anos ele faz a mesma, indica o mesmo nome para o cargo e o Senado aprova por maioria absoluta. Então, devido a esses 2 equívocos, a questão está errada. Beleza? Finalizamos então aqui essa primeira aula. Não se esqueçam de observar o cronograma atentamente. Eu estou tentando, nos meus cursos, manter a pontualidade na disponibilização das aulas, porque eu acho que vocês já têm coisa demais para estudar, já tem problema demais na cabeça. Ainda ficar pensando se o professor vai disponibilizar a aula na data certa ou não, tem que ficar entrando no site. Então, caso ocorra algum problema na divulgação das aulas, eu aviso com antecedência no site. Se você entrar lá no www.concursoexpress.com.br, você vai ver no canto esquerdo da tela, tem um plugin de mensagens, de pequenas mensagens rápidas. Então, sempre que tem algum problema, a gente avisa tanto pelo Facebook, na página do Concurso Express, que eu até convido você aí, procura no Facebook Concursos Express. É a nossa fanpage, se você quiser curtir, nós temos notícias de concurso, às vezes a gente posta algumas dicas motivacionais, dicas sobre matéria também, pode ficar à vontade. E me adicionar no Facebook também, é só procurar no Concurso Express, eu faço parte, Miguel Zimmermann Martins, ok? Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aqui no campo de comentários, seus comentários, o que for crítica bem-vinda aí para melhorar as aulas, eu vou agradecer bastante, ok, pessoal? Um abraço, bons estudos e espero ver você nas próximas aulas. Até mais!